Tá ligado? Tá ligado aqui já. Tá bom a imagem? Por enquanto tá só Ah. negócio.
Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar mais uma live nesse momento e vamos começar essa live abrindo a palavra do Senhor, no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo de número 13. 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 13. Estaremos lendo parte da oração de Davi, quando mesmo agradece a Deus, louva ao Senhor pelas ofertas que o povo trouxe para a construção do templo. Então Davi ele faz essa oração essa bem conhecida, onde reconhece o senhorio, reconhece a grandeza, reconhece o poder de Deus. A palavra de Deus diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Percebam que Davi, nesse texto, ele reconhece aqui no versículo 10 a santidade, a eternidade de Deus como nosso Pai. Ele reconhece no versículo 11 que o poder pertence a Deus, a grandeza é do Senhor, a vitória é do Senhor, a honra é do Senhor e a majestade. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, é reconhecer essa grandeza, reconhecer esse poder, o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. E tem um hino muito bonito, que eu gosto demais desse hino, é o hino de número 21. Nós vamos colocar aqui para cantar, nós vamos colocar aqui para tocar. Hino de número 21, que fala louvor ao Deus de Abraão. Vamos ouvir esse hino neste momento. Deus de Abraão, louvai do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome
se jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Vamos orar nesse momento, irmãos. Vamos adorar a Deus com as nossas orações. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e adore esse Deus de Abraão, esse Deus da sua vida, Deus da sua casa, Deus da sua família, o Senhor Criador, o Senhor poderoso. Faça isso em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus eterno, Deus poderoso, único Senhor, nós te adoramos, nós glorificamos o teu santo nome e rendemos a ti, ó Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Tu és, ó Deus, a nossa força, tu és, ó Deus, o motivo pelo qual nós existimos. Tu és, ó Deus, a nossa esperança. Tu és, ó Deus, o nosso Pai, o Senhor das nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós rendemos ao Senhor a nossa adoração, rendemos ao Senhor, ó Deus, todo o nosso louvor, porque Tu és o Deus das nossas vidas, o Senhor da nossa igreja, o Senhor da igreja presbiteriana de Cafarnaum. Em nome de Jesus, ó Deus, receba, ó Deus, a nossa adoração nessa noite. Cada irmão, ó Deus, que nesse momento, porventura, esteja na sua casa, em nome de Jesus, ó Deus, ouvindo, ó Deus, possa estar também, ó Deus, adorando o Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Daniel, o Deus, ó Deus, apóstolos, o Deus de Paulo, o Deus das nossas vidas, é o Senhor hoje e sempre. Por isso nós te adoramos, por isso nós rendemos a ti, ó Deus, o nosso louvor. Em nome de Jesus, adorado e exaltado é o Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos ainda, irmãos, abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, agora só que a partir do versículo 20. 1 Crônicas, capítulo 29, o mesmo capítulo, só que a partir do versículo 20. 1 Crônicas 29 e 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus em toda a congregação. Louve ao Senhor, Deus de seus pais. Todos se inclinaram todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhes ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo o Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Vejam que o povo de Israel, em sua oração, no momento de adoração, de ações de graças, esse povo louva a Deus, engrandece o nome do Senhor, regozija-se na presença de Deus, e é o que nós vamos fazer nesse momento. Eu queria dizer para você, se nós estamos aqui hoje e agora, é graças à bondade de Deus. Se nós conhecemos o Senhor, é graças à misericórdia de Deus. Se nós respiramos, se nós comemos, se nós temos uma família, uma igreja para frequentar, é graças à bondade do Senhor. Então nós vamos louvar a Deus com um cântico bem conhecido,
cantado aqui pelo Paulo César Baruch. Que a voz da criação se erga para dar. Glória ao nosso Deus, que o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas sejam para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Nós vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 7. Amém? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Como nós devemos apresentar? Não apareceu o capítulo, não? Vamos deixar aí então, beleza?
Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para seres santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos mais uma vez nesse momento, vamos curvar a nossa cabeça, vamos conversar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento pedir, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja iluminando esse texto. Texto esse, ó Deus, que já foi lido. Texto esse, ó Deus, que já foi estudado. Texto esse que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, nesta noite que o Senhor esteja falando, que nós possamos aprender, ó Deus, que nós possamos buscar, ó Deus, nos alimentar com essa palavra, para que a mesma sirva de prática, ó Deus, para cada um de nós. Tem misericórdia, ó Deus, da minha vida. Usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. No nome de Jesus e para a glória de Jesus, na unção do Espírito Santo, é que nós oramos nesse momento. Amém. Amém, queridos? Aí você pode continuar aí, viu? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, só para a gente ter uma ideia, nós vamos começar aí agora uma série de mensagens na Epístola de Paulo aos Romanos. Então, só para a gente conhecer um pouco mais esse prefácio aqui de Paulo, essa saudação de Paulo, a Epístola de Paulo aos Romanos provavelmente foi escrita na Grécia. Essa é a ideia que a maioria dos historiadores, os comentaristas, acreditam. Que Paulo escreveu a carta aos Romanos já na sua terceira, Atos 20, versículo 2 e 3, vai nos mostrar claramente que Paulo já estava na Grécia, era uma província da Acácia, uma região próxima de Corinto. Então Paulo já nos seus últimos dias, já na sua velhice, Paulo ele vem escrever aos romanos, aos gentios. Em sua terceira viagem missionária, foi escrita provavelmente por volta do ano 57 a 58 depois de Cristo. A última carta é escrita pelo apóstolo, das 13 epístolas escritas por ele. Percebam a importância desse autor. Nós temos 27 livros no Novo Testamento e desses 27, 13 desses foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então, só para nós conhecermos um pouco mais, disso daqui, na sua primeira viagem missionária, Paulo percorreu a província da Galácia, aonde plantou igrejas, reanimou os crentes e elegeu presbíteros das igrejas locais para que pastoreassem e governassem as igrejas.
Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele ouve aquela famosa voz no seu sonho, passa pela Macedônia. Paulo então passou pela Macedônia, a região da Macedônia, organizando igrejas em Filipos, Tessalônica e Bereia, cidades importantíssimas daquela região. Paulo passou por Atenas, deixando mais convertidos. Depois foi para a Grécia, onde fixou-se em Corinto, a capital da Acácia, por 18 meses, plantando e fortalecendo uma igreja. Uma das igrejas mais importantes aí do Novo Testamento, a igreja de Corintos. E já na sua terceira viagem missionária, concentrou-se mais em Éfeso, a capital da Ásia Menor. Uma grande metrópole, uma das 7 maravilhas do mundo. O evangelho se expandiu por toda a Ásia Menor. Então Paulo, ele foi um homem que se colocou à disposição do evangelho. Ele foi totalmente chamado por Deus e usado por Deus para pregar o evangelho. Nós tivemos aí a oportunidade de meditar em quase todos os capítulos do livro de Atos, escrito por Lucas. E hoje nós vamos estar aí meditando um pouco mais nesse texto, que é apenas a saudação. Agora eu queria perguntar para você, olhando para esse texto, percebam como Paulo se apresenta, como Paulo se coloca diante das pessoas. Olha o que diz o versículo de número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Outra coisa, não há nenhuma discordância ou divergência quanto à autoria da Epístola aos Romanos ser creditada ao apóstolo Paulo. Então não há dúvida nenhuma de que Paulo foi o autor desta carta. E ele escreve aqui nessa sua saudação, se colocando primeiro como servo. E o que é o servo? O servo é literalmente a tradução do servo no grego. É uma palavra meio complicada de dizer, mas é doulos. O que é doulos? Escravo. Paulo se coloca como escravo de quem? De Cristo Jesus. Comprado por Cristo Jesus. Pago pelo sangue de Cristo Jesus. Então Paulo se coloca como esse escravo. Mas a diferença grande desse escravo para os escravos da época é muito grande. Por quê? Porque os escravos da época, dos senhores, né? As pessoas que tinham mais posses, esses escravos eram literalmente uma mercadoria. Não era considerado além. Os seus donos podiam bater, podiam esnobar, podiam envergonhá-los, poderiam até matar. E não haveria nenhum problema, pois era para eles como uma mercadoria. Já a diferença de Paulo para esses escravos é muito grande. Por quê? Porque Paulo foi comprado por um alto preço. E esse preço foi o sangue de Cristo Jesus. Percebam que a comparação ela não existe nesse sentido da importância. Por quê? Porque Paulo foi comprado, mas o sangue de Jesus, o próprio Deus enviou Jesus para morrer no lugar dos seus filhos, incluindo esse Paulo, incluindo esse você, incluindo esse a mim, que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Então a diferença é grande. Então Paulo era um escravo comprado por amor. Foi um escravo comprado por ódio, por raiva, por ganância, mas por amor. E aí ele continua, chamado para ser apóstolo. Paulo ele tinha certeza do que ele era.
Paulo tinha certeza do que Deus tinha para a sua vida. Paulo tinha certeza daquilo que Deus tinha para ele. Paulo sabia que ele foi comprado, ele era um escravo, ele pertencia. A vida de Paulo agora não era mais de Paulo, era para o Senhor. O tempo de Paulo era totalmente para Deus. A vida de Paulo era totalmente para o Senhor. Para que tudo isso? O texto vai dizer, para ser apóstolo. E aí há uma divergência muito grande nos nossos dias e sempre houve. Biblicamente, apóstolo por Cristo Jesus, que foram testemunhas de Cristo Jesus, como os 12 apóstolos. E Paulo é apóstolo por quê? Porque Paulo foi chamado no caminho de Damasco. O próprio Jesus em espírito o chamou para ser apóstolo. Então Paulo ele tinha o seu chamado. Paulo ele tinha certeza, ele tinha absoluta segurança em dizer que ele era servo e escravo de Cristo Jesus. Separado para quê? Para o Evangelho de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Separado para o Evangelho de Deus. Paulo ele tinha convicção de que ele foi comprado, chamado para ser apóstolo, para ser o quê? Um mensageiro, para viver o Evangelho, para viver a verdade que é o Evangelho, é o que diz o versículo de número 1, separado para o Evangelho de Deus. Não há uma disputa, não há como distribuir isso. Paulo foi chamado para o Evangelho, para a pregação da palavra, para ser usado por Deus, para ser ministro de Deus, para ser boca de Deus. Aí o versículo 2 fala, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Mostra também o conhecimento do apóstolo Paulo. Paulo se refere, quando ele fala de ser chamado por Deus, ele usa a palavra de Deus, como está lá em Gálatas capítulo 1. Versículo 1 diz assim, Paulo, apóstolo da parte de Deus, Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Percebemos a convicção. Paulo sabia que desde a eternidade, Deus já tinha preparado, usado Paulo, criado Paulo, para que o mesmo fosse usado. Ele tem convicção disso. Ele cita isso lá em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Olha o que ele diz no versículo 16 de Gálatas. Revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Então Paulo ele sabia para que ele foi chamado. Para que Deus o salvou. Para que Deus o resgatou. É isso que ele deixa nessa carta de apresentação aqui aos romanos. É isso que ele mostra para os romanos em sua carta de apresentação. E é isso que ele faz. Por isso que a epístola de Paulo aos romanos é considerado uma das epístolas mais importantes, é um compêndio de teologia, onde nós podemos conhecer da melhor forma o Senhor. Você vai ver na história que Calvino, quando estava, ou melhor, Lutero, quando estava estudando a palavra, ouviu a voz do Senhor, lendo a carta aos romanos, meditando na palavra de Deus aos romanos. Essa palavra de Paulo para nós é fundamental, principalmente nos nossos dias. Percebam ainda o que o texto diz para nós. Versículo número 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. A base que Paulo tinha para pregar, para ensinar, era a própria Bíblia. Ele tinha convicção de que os profetas do Antigo Testamento já anunciava essa mensagem que ele e como os demais profetas pregavam.
Ele está dando continuidade àquilo que o Antigo Testamento anunciava. Um chamado específico para pregar o evangelho aos gentios. O que é gentios aqui nesse texto? É todas as nações, todos os povos, por onde ele fosse, por onde ele passou. Por isso, nessas 3 viagens missionárias, é o que ele mais fez foi pregar, levar a mensagem. E a base, o conteúdo dessa mensagem de Paulo é o próprio Deus, como ele usa aí no versículo 2. Deus é o conteúdo da mensagem de Paulo. Deus é o princípio da pregação de Paulo. Deus é o princípio da palavra que Paulo levava às pessoas. Por isso Paulo passou por Atenas, por isso Paulo foi preso, por isso Paulo foi perseguido, por isso que Paulo foi levado a Roma e foi interrogado por causa da palavra. Essa palavra é ensinada desde o começo pelos profetas, mencionada e profetizada pelos profetas. Percebam que a escritura, versículo 2, é a base de Paulo. Não é o pensamento, não é a ideologia, não é uma vã filosofia, não é uma religião. É a palavra de Deus. Isso que Paulo tinha como base. O versículo 3 a 4 vai mostrar isso. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da... Paulo ele deixa bem claro que ele tinha o conhecimento da palavra, ele estudava a palavra. Percebam, lembram que Paulo era ele pertencia à seita farisaica. Eles tinham o dever de estudar todo o Antigo Testamento, principalmente os 5 livros da lei. Paulo sabia aquilo ali. E alguns historiadores acreditam que o fato de Paulo ser quem era, ter estudado nas melhores escolas, ter tido os melhores professores, ter vindo de uma base, né, de conhecimento muito grande, mesmo não pertencendo a Deus, Deus mesmo permitiu que Paulo soubesse de tudo isso para que o mesmo fosse usado na obra que Deus tinha para a vida de Paulo. Então percebam que Paulo ele é esse homem. E o versículo 3 e 4 vai deixar bem claro para nós que a essência da mensagem de Paulo era quem? Jesus. Olha o que diz o versículo 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, olha o que fica mais interessante nesse texto, é que era apenas uma saudação do apóstolo Paulo. E nessa saudação, ele se apresenta como servo, como escravo, como apóstolo, como um homem que conhecia a Bíblia, um homem que veio da parte de Deus e que o conteúdo da sua mensagem era Jesus Cristo. Por exemplo, o final do versículo 3 diz, veio da descendência de Davi. Ele sabia que Jesus veio da descendência de Davi para morrer em nosso lugar e ressuscitar, como diz o versículo 4, com poder e glória. Não que Jesus era menos antes da ressurreição, só que a ressurreição de Cristo Jesus, quando Paulo cita aqui para nós, é o clímax da vitória, do poder, da grandeza, de que tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou, estava se realizando ali. E Paulo ele tinha conhecimento disso. Paulo sabia dessa verdade. Aí o versículo 5 diz, por intermédio de receber graça e apostolado por amor do seu nome, para quê? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Então a pregação de Paulo era uma pregação que tinha como mensagem essencial Jesus Cristo. E dentro dessa mensagem de Paulo, a todos os povos, quando se refere aos gentios, todos por meio da obediência pela fé. Aí uma coisa que nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer. Obediência. Não existe ser crente sem obedecer o que diz a Bíblia. Não existe salvação sem obediência ao Senhor da salvação.
Não existe essa, eu sou crente, eu pertenço a uma igreja, sendo que eu não obedeço ao Senhor. Quando ele fala de fé, é nesse sentido. Olha aí, eu vou repetir mais uma vez o versículo, a parte final do versículo 5. Para a obediência por fé. Então eu obedeço a Deus não por causa de homens, não por causa do pastor, não por causa do nome da minha igreja, mas pela fé em Cristo Jesus, pela fé no Todo-Poderoso, pela fé de que essa palavra é a verdade. Então, se não há obediência, não existe fé. Se não há obediência, não existe crença no Deus verdadeiro. Se eu levo uma vida fora dos padrões bíblicos, se eu levo uma Bíblia fora da vontade de Deus, se eu levo uma vida na prática do pecado, eu não conheço a Deus. Eu estou longe de Deus. O evangelho que Paulo estava trazendo era esse. Você é crente? Você crê em Cristo Jesus? Seja obediente. Tenha fé. Tenha essa certeza. E viva pela fé no Deus que você serve. E Paulo ele traz isso para nós de maneira sublime, de maneira maravilhosa. Versículo 6, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Paulo ele tinha essa convicção de que Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Salvador de Paulo, mesmo já ali na sua velhice, Paulo ele tinha convicção de que a sua vida era para o louvor e glória de Deus. Aí o versículo 7, para encerrar, diz: e todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graças a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação de Paulo aqui, graça e paz. Graça e paz a todos vós que creem, que são da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, com isso tudo que eu trouxe agora, eu quero aplicar esse texto às nossas vidas. Paulo se apresentou como servo, como apóstolo. E você? Eu? Como nós nos apresentamos diante de Deus? Como nos apresentamos diante da sociedade? Como você que é crente se apresenta no seu trabalho, na sua família? Como eu me apresento com a minha família, com os meus parentes, com os meus amigos, com os não crentes? Como eu me apresento? Paulo ele vai nos mostrar como ele se apresentou. E a Bíblia ela não é apenas para ser lida, ela é para ser lida e praticada. Nós precisamos viver. E aí, como nós devemos nos aprender? Baseado nesse texto, de maneira simples, o primeiro ponto, como servos, presta atenção, como eu, pastor José Augusto, como você que está me ouvindo aí, deve se apresentar. Como servos enviados para o Evangelho. Como servos enviados para o Evangelho. É assim que nós devemos nos apresentar, queridos. O mundo precisa me conhecer e conhecer você como servos. Servos literalmente como Paulo. Aonde o meu tempo não é mais meu, aonde eu estou à disposição do Senhor. 24 horas, eu já não vivo mais para mim. Quem vive em mim agora é Cristo Jesus. Porque os crentes em Cristo Jesus foram comprados por Cristo Jesus. Os crentes em Cristo Jesus agora são servos. Nós somos servos, nós somos escravos de Cristo Jesus. Nós não temos direitos, nós só temos deveres, obrigações de fazer a vontade do Senhor. Talvez você não goste dessa mensagem, talvez essa palavra não seja o que você queria ouvir,
filho de Deus, se eu sou filho de Deus, eu devo me apresentar como servo, enviados para o Evangelho. Paulo foi enviado como apóstolo. Nós somos enviados como servos, porque já não existe mais apóstolos. Os apóstolos, como eu falei, ficou lá nos tempos de Jesus. Ah, mas o apóstolo é mais bonito, a palavra causa mais status, não tem nada a ver. Apóstolo, biblicamente, só os 12 Paulo. Só as testemunhas oculares. Nós somos servos, enviados para o Evangelho, para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para testemunhar do Evangelho. É isso que nós somos. Foi para isso que eu fui comprado, foi para isso que Deus me colocou aqui em Cafarnaum, foi para isso que Deus chamou você, foi para isso que Deus salvou você. Esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito, que não divide a sua glória com ninguém. Nós devemos nos apresentar em primeiro lugar como servos. Presta atenção no que eu vou dizer. O meu tempo não é mais meu. Eu estou à disposição do Senhor. Paulo esteve à disposição do Senhor. Os apóstolos esteve à disposição do Senhor. Os homens, os profetas, esteve à disposição do Senhor. Os mártires esteve à disposição do Senhor. Os pastores crentes devem estar à disposição do Senhor. Os membros crentes devem estar à disposição do Senhor. Para quê? Para viver o Evangelho. Para testemunhar do Evangelho. Você existe para o Evangelho. E o que é Evangelho? Boas novas. E essas boas novas nem sempre é o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que elas precisam ouvir. Em segundo lugar, nós devemos nos apresentar, além de servos enviados para o Evangelho, nós devemos nos apresentar tendo a Bíblia como conteúdo. Então, o que eu vou me apresentar com o quê? O que eu vou falar? O que eu vou viver? No versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Aonde? Nas Sagradas Escrituras. Paulo era um homem que conhecia a Bíblia e nós, como crentes, devemos também conhecer a Bíblia. O que eu vou falar para as pessoas, o que eu vou transmitir para as pessoas, o meu modo de viver, de tratar as pessoas, o meu modo de ser no trabalho, o meu modo de ser com os meus vizinhos, com os meus amigos, mesmo que não gostem, tem que ter como conteúdo a Bíblia. Tudo que o crente fala, tudo que o crente pensa, tudo que o crente transmite, tem que ter a Bíblia como conteúdo. Percebam que Paulo ele se apresenta aqui como servo e logo de cara já mostra que as Escrituras, versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Ele sabia, ele tinha consciência que havia ele sido prometido. Havia o Evangelho prometido. Havia o próprio Jesus sido prometido. Ele não estava ali por um acaso, ele estava ali por a vontade do Senhor. Como acaso? Como você, o fato de presbiteriano de Cafarnaum não é um acaso. A família não é um acaso. E o nosso conteúdo em tudo isso é o que diz a Bíblia. É o que diz a palavra. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É o que diz a Bíblia. Ensina o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. Alimenta-o com a verdade para que quando crescer não venha desviar. Luz para os meus olhos é o quê? É a tua palavra. Então a palavra de Deus é o conteúdo de Paulo. E deve ser o seu conteúdo. É assim, presta atenção, irmãos, que nós devemos nos apresentar. Principalmente agora que está chegando aí a política. Você que conhece a Cristo Jesus não pode ser confundido com aqueles que
brigam por causa de política, que vendem os seus votos, que muda de igreja, que muda de atitude, que briga com pessoas, brigam com parentes, que fazem apostas. Você que tem Cristo Jesus, se usar a Bíblia como conteúdo, não pode se misturar. Você, como cidadão normal, deve votar. O seu voto é secreto. Então não venda, não negocie, não compre o voto. Paulo usava e tinha a sua vida dentro dessa verdade. O que ele vivia era o evangelho. Mesmo que ele tinha que viajar mais de 18 meses num barco, quebrasse, ele chegasse só aos pedaços em seu destino, ele não deixou de pregar o evangelho, porque isso era o seu conteúdo. E por fim, meus irmãos, ele também se apresentava como tendo Cristo Jesus como essência da nossa mensagem. Então, como que nós devemos nos apresentar? Tendo Cristo Jesus como essência da nossa mensagem. Então, como servos enviados por Cristo, tendo a Bíblia como conteúdo, e a essência da nossa mensagem é Cristo Jesus. Olha aí o versículo 3 ao 4. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Davi, ele sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus, ele estudou sobre Jesus, ele foi chamado por Jesus. Ele foi moldado e transformado por Cristo Jesus. A sua mensagem era uma mensagem de salvação. Essa vai ser a tônica de toda a epístola de Paulo aos Romanos. A salvação por meio de Cristo Jesus. Essa foi a pregação do apóstolo Paulo. Essa é a essência da mensagem de Paulo. É só Jesus. Não é o pastor, não é se ele é conhecido ou não, não é se ele é velho ou novo, não é o nome da igreja, e sim aquele que prega a Bíblia, aquele que tem a Bíblia e Jesus Cristo como essência da sua mensagem. E Paulo, ele demonstra isso nos versículos 3 ao versículo 6. E foi designado Filho de Deus com poder. Ele sabia que Deus designou Jesus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Paulo sabia e conhecia. Ele tinha intimidade com Cristo. Ele ouvia o Senhor falando com ele. E Deus o usou cada vez mais. E é assim, irmãos, que nós devemos agir. A nossa palavra não tem que ser uma palavra adocicada. A nossa palavra tem que ser uma palavra bíblica. A nossa pregação tem que ter Jesus como foco principal, como essência das nossas palavras, do nosso viver, não uma vã repetição, não um palavreado de crente, porque não existe isso. O que existe é uma vida transformada por Cristo Jesus. Não é o simples fato de falar a paz do Senhor, ou graça e paz, meu irmão, que quer dizer que eu sou crente. Não! O que quer dizer que eu sou crente é que se de fato eu me apresento como servo enviado para o Evangelho, é que eu de fato tenho a Bíblia como conteúdo da minha mensagem e a essência da minha mensagem é Cristo Jesus. É assim que você, que nós, como igreja, devemos nos apresentar. Você que ainda não conhece a Jesus e talvez esteja ouvindo essa palavra, é só assim, por meio de Cristo, por meio da palavra, que você de fato vai conhecer a Jesus. É meditando, é estudando e colocando em prática. E é isso que nós precisamos entender. Aí ele vem no versículo de número 5, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Como eu falei anteriormente e volto a repetir, não existe vida cristã sem obediência. Não existe louvor, adoração a Deus sem uma vida de obediência a Deus. Nós precisamos entender isso. E o versículo diz, com amor, com temor, com
prazer eu devo me apresentar tendo Cristo Jesus como essência da nossa mensagem. Então não é algo que eu decoro, não é algo que eu gravo, é algo que eu vivo, é algo que eu estudo, é algo que eu bebo. Eu quero encerrar essa palavra nesse momento como aplicação, trazer um resumo que John Stott fez desses versículos. Eu achei muito interessante isso daqui, quero ler para vocês. John Stott diz assim, abre aspas, as boas novas e o evangelho de Deus sobre Cristo, segundo as Escrituras, para as nações, para a obediência por fé, por causa do nome, o nome de Cristo. Ele faz um resumo aqui do versículo 1 ao versículo de número 7. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo nessa noite, talvez você já está frequentando a igreja há um bom tempo e tem levado aí uma vida mais ou menos com Deus. Eu quero dizer que mais ou menos não agrada. Ou é quente ou é frio. Ou eu sou do Senhor ou eu não sou. Se você se diz crente, você deve se apresentar como Paulo se apresentou. E aí eu vou refrisar novamente. Como servos enviados para o Evangelho, versículo 1, tendo a Bíblia como conteúdo, versículo 2, e tendo Cristo Jesus como essência da nossa mensagem. Que de fato você possa viver essa verdade em tempos difíceis e em tempos alegres, em momentos de fartura e em momentos de tribulação. Nós devemos entender que nós somos crentes. E você que ainda não se decidiu, que o Espírito Santo de Deus, assim como fez na vida de Paulo, possa fazer na sua vida. Que ele possa quebrar todas as barreiras. E a partir de hoje, você possa mudar de vida. Porque não adianta dizer que você é do Senhor e vive com um pé para Deus e um pé para o mundo. Porque isso não é possível. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar nesse momento? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa aplicar essas verdades na minha vida. E que em nome de Jesus, ó Deus, eu possa me apresentar como Teu servo, lavado e regenerado, comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Abençoe, ó Deus, a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, meus irmãos, ó Deus, meus pais. Abençoe cada irmão da nossa igreja, Senhor, cada irmã, cada pessoa que ainda frequenta a igreja e ainda não se rendeu a Cristo Jesus. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que não têm se apresentado bem, não têm se esforçado, ó Deus, para se apresentar como homens e mulheres do Senhor, diante, ó Deus, dessa sociedade a qual nós estamos. Em nome de Jesus, nos dê, Senhor, uma noite de paz, de tranquilidade, nos livra de todo mal, ó Deus. Se há, ó Deus, alguma coisa errada nas nossas vidas, em nome de Jesus, nos perdoa e nos livra, nos tira, ó Deus, do pecado. Que assim como Paulo, nós possamos engrandecer o Teu nome. Tem misericórdia de mim. Pai, eu quero também Te agradecer nesse momento pela vida dos presbíteros da nossa igreja. Cada um deles, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Que o Senhor continue, ó Deus, derramando sobre eles, ó Deus, o Teu poder e a Tua graça. Hoje, ó Deus, nós comemoramos na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, o Dia dos Presbíteros. E, ó Deus, em nome de Jesus, mesmo não estando presente ali no templo, ó Deus, como gostaríamos de estar,
mas nós sabemos o quanto esses irmãos têm sido bênção nas nossas vidas, o quanto esses irmãos têm sido usados pelo Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor ilumine a mente de cada um, que o Senhor esteja usando cada um conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos? Eu quero passar alguns avisos bem rápido. Lembrando aos irmãos, terça-feira, nós temos reunião de oração transmitida aqui pela live. Quinta-feira, estudo bíblico, mais uma live. E no próximo domingo, todo segundo domingo, é a oferta missionária. Então, mesmo não estando no culto, assim como o nosso irmão presbítero tem recebido aí as ofertas, os dízimos, também os irmãos devem passar para ele, aqueles que fazem isso, né? Não é obrigado, nada na nossa vida nós somos obrigados, mas aqueles irmãos que puderem levar as suas ofertas missionárias, também faça isso ao nosso irmão presbítero Sidney, tá bom? Que Deus a vida de cada um de vocês, que Deus esteja guardando cada um de vocês. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Uma boa noite a todos vocês. Tá bom? Deu 2 minutos.